E aí, pessoal, beleza? Bom, após alguns meses, acho, sem fazer nenhum vídeo, eu resolvi hoje fazer um vídeo bem rápido para vocês. Bom, quem aqui nunca precisou formatar o computador, né? Ou porque pegou um vírus, ou porque instalou algum programa que depois acabou danificando o sistema, a máquina ficou lenta, pesada. Então isso é bem comum, isso acontece bastante. Algumas pessoas ainda sabem formatar o computador e fica mais fácil, mas tem aquelas que acabam tendo que pagar para levar o computador para poder formatar, arrumar, fazer alguma limpeza ou pagar uma visita técnica para resolver um problema. Então hoje eu vou tentar passar uma solução para diminuir em muito esses tipos de problemas, tá? O software que nós vamos conversar hoje chama Deep Freeze, tá? Eu uso ele desde a versão 5, se eu não me engano. Hoje nós já estamos na versão 7.72, que é a versão do vídeo de hoje, tá? Quando vocês assistirem pode ser uma outra versão já. E eu particularmente gosto muito. Eu trabalho com esse programa mais em ambientes compartilhados, né? Em business centers, em lan houses ou ambientes de acesso público, né? Que são computadores compartilhados que todos usam. E eu uso ele para manter a máquina sempre no estado original de quando eu formatei. Então, por exemplo, a gente vai lá, formata a máquina, faz todas as configurações de drivers, instala todas as partes de softwares, Flash, PDF, Java, programas de uso pessoal. Então, ele faz o que esse programa? Ele vai bloquear o seu computador. Ou seja, você fez todas as instalações, fez todas as configurações, ativa o programa, ele vai congelar, então, ou seja, ele vai criar uma imagem do seu sistema e quando você reiniciar o computador, ele já vai voltar com aquelas mesmas configurações originais. Então, independente se eu instalei qualquer tipo de programa, se eu fiz qualquer tipo de configuração no sistema, quando eu reiniciar o computador, ele volta àquele estado original, como se a máquina tivesse acabado de ser formatada, tá? Então, isso daí é bem interessante. Ele não é útil só para profissionais de TI, então você que trabalha em casa, que tem um computador ou que tem uma pequena empresa, tá? Ele vai ser bem interessante para isso, para manter o seu computador sempre lisinho, sempre redondo, tá? E com as configurações de quando você ativou o programa. Inicialmente, para aqueles que trabalham com o computador, que não é um ambiente público, ele pode ser um pouquinho chato. Por quê? Sempre que você precisar instalar um programa novo, você precisa desativar o Deep Freeze, reiniciar o computador e quando o computador voltar, você faz a instalação, ativa ele de novo e reinicia. Falando assim parece complicado, mas não é. Só tem que tomar cuidado mesmo para não fazer uma instalação de um programa importante e depois esquecer de desativar o Deep. Que aí quando você reiniciar o computador, ele vai voltar sem o programa e vai voltar da mesma forma como estava quando você ativou. Mas você deve estar se perguntando, mas Victor, e os meus documentos, e os meus arquivos? Eu vou perder em cada reinicialização? Não, não vai. Existe uma solução onde a gente vai colocar um diretório fora do congelamento dele. Ou seja, ele vai bloquear só o sistema operacional. Então, qualquer alteração, se você tiver pego um vírus, ou se você tiver instalado um programa que deixou sua máquina lenta, que danificou o sistema, é só reiniciar o computador que ele volta totalmente funcional. Então, um software muito bacana. Infelizmente, ele não é gratuito, tá, pessoal? Ele é pago. Existe a versão trial dele, que é para uso de 30 dias, para que vocês possam testar. E depois, posteriormente, comprar a licença dele. Existem algumas outras soluções na internet que você consegue para utilizar ele, mas eu não recomendo. Eu acho que tipo assim, é merecido pagar a licença para eles, até para que eles possam criar novas versões e novas atualizações. Bom, explicado o programa, vamos à parte de instalação, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, a empresa que desenvolveu o software chama Pharonix. Deixa eu abrir ela aqui do ladinho. Para carregar a página aqui. Beleza. Chama Pharonix ou Pharonix, eu não sei a pronúncia correta, tá? Então nós vamos acessar o site deles, que está aqui em cima. Logo aqui na opção... Opa, desculpa. Aqui em cima em Downloads.
Vamos descer um pouquinho até aqui embaixo, onde tem a opção do Deep Freeze, e nós temos a versão Standard, que é a versão que nós vamos falar hoje, tá? Existem outras versões para testes, então para aqueles profissionais de TI que trabalham no ramo e quiserem experimentar essas outras versões, o legal é que ela tem alguns gerenciamentos centralizados, alguns gerenciamentos remotos, então você consegue, dentro de uma rede, dentro de uma empresa, você consegue através de uma central controlar o Deep Freeze de todas as outras máquinas, e ele tem alguns recursos como bloquear algumas pastas, bloquear perfil de usuário, registro do sistema, então ele tem algumas configurações a mais. A Standard ele é mais destinada a usuários domésticos, né? Mas isso não impede a gente de trabalhar em máquinas independentes, que não precisam de controle, que é basicamente instalar e deixar que ele faz todo sozinho. Então aqui nós vamos selecionar a opção do Deep Freeze Standard e clicar na opção de continuar para fazer downloads. Lembrando que aqui no site você precisa fazer um breve cadastro para receber o link de download por e-mail. No Baixa Aqui tem a versão mais atual dele lá para download, mas pessoal, tomem cuidado lá com o Baixa Aqui, porque ele é louco para instalar RAW 123, instalar um monte de software de aplicativo que você não precisa, que só vai ficar te atrapalhando e colocando spam na sua máquina. Então, quando for baixar o aplicativo pelo Baixa Aqui, tome cuidado, não aceite algumas instalações, recuse algumas instalações, leia atentamente, tá? E como eu disse, existem outras soluções na internet aí, se você pesquisar por Deep Freeze, você vai encontrar. Bom, beleza. A empresa que comercializa o Deep Freeze aqui no Brasil é a software.com.br. Tá aqui já. Então tem o telefone deles de contato, tem um e-mail, você pode solicitar um orçamento para obter a licença do Deep Freeze. Bom, é isso. Vamos lá já para a parte de instalação. Eu vou abrir uma máquina virtual que eu tenho aqui com o Windows 7 para poder explicar tudo para vocês. E aqui eu estou com o download da instalação, que é a versão 7.72, tá? Inicialmente, para a gente proteger os nossos documentos, para não acontecer de quando a gente reiniciar o computador, a gente perder arquivos importantes, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que criar uma partição nova no seu computador. O que é essa partição nova? Nós vamos pegar o seu HD, às vezes você tem um HD só na sua máquina, e nós vamos dividi-lo. Nós vamos reservar um espaço livre desse HD do sistema operacional para um espaço onde você possa armazenar os seus arquivos com maior segurança. Aí, mas como que a gente vai fazer isso sem ter que formatar a máquina? Vitor, eu não quero formatar minha máquina só para particionar meu HD. Não tem problema. Aqui eu já vou deixar uma segunda dica para vocês de como particionar esse HD sem precisar formatar o computador. Lembrando que essa dica vale aqui para o Windows 7 e para o Windows 8, tá, pessoal? Então a gente vai clicar com o botão direito aqui em meu computador, vamos em gerenciar. Aqui nessa tela que abriu, nós vamos aqui na parte de repositório, gerenciamento de disco. Reparem aqui que nós temos, esse aqui é um espaço reservado pelo sistema, nós não vamos mexer. Aqui nós temos o C2 ponto no disco 0. Se você tiver, por exemplo, um leitor de cartão de memória, um leitor de CD, um gravador de DVD, um HD externo, ele vai criar outros discos aqui. Nós vamos trabalhar em cima do disco 0 e dentro da partição C, ou seja, a partição que tiver o seu sistema operacional. Aqui ela me diz que tem um tamanho total de 24.90, então nós vamos clicar com o botão direito em cima dela e vamos na opção diminuir volume. Ele vai fazer uma verificação de disponibilidade de espaço e ele vai te apresentar automaticamente um espaço recomendado para você diminuir ele, tá? Vamos aguardar aqui, ele demora um pouquinho. E a gente pode configurar, não precisa fixar, ser o recomendado, você pode colocar o quanto mais você quer diminuir. Quanto maior o seu HD, mais espaço você consegue reservar para os seus arquivos. E esse particionamento, tá, pessoal, ele não serve só para o Deep Freeze. Você pode particionar o seu HD para guardar os seus arquivos hoje, que se uma hora o sistema apresentar algum problema, você formata só o sistema e não precisa fazer um backup do seu computador. Então aqui, ó, ele está me dizendo, ó, ele automaticamente dos 25 GB que eu tenho aqui no HD, ele me diminuiu 11 GB e o HD do sistema operacional vai passar a ficar com 14 GB totais, tá? Para mim está um tamanho bom, eu não quero mudar, mas se eu quisesse mudar eu poderia vir aqui e colocar o tamanho aqui que eu quero diminuir em mega, tá? Então eu vou deixar no que ele recomendou. Vou clicar na opção diminuir, esse procedimento já é um pouquinho mais rápido. Aí, mas vai depender também do seu HD, tá, pessoal? Quanto maior o HD, mais tempo ele vai levar para fazer essa diminuição do espaço.
Beleza, pode ver que agora apareceu um outro espaço aqui com uma barrinha preta como não alocado no tamanho de 10,87 GB. E o meu sistema passou a ficar agora com 14,03 GB. Então nós vamos clicar com o botão direito aqui no espaço vazio, no não alocado. Vamos em novo volume simples. Aqui é basicamente avançar, avançar. Ele vai atribuir uma letra para a unidade. Se você quiser mudar essa letra, você pode escolher aqui. Eu recomendo deixar sempre C para o sistema e D para dados. Avançar. Aqui mantém NTFS, tamanho da unidade padrão. O rótulo do volume eu vou colocar aqui como dados. Executar uma formatação rápida. Avançar. Concluir. Ele está fazendo uma formatação rápida. Beleza, prontinho. Ó, vou mostrar para vocês. Olha que legal, HD particionado. Então nós temos aqui um espaço para o sistema e temos aqui um espaço para todos os nossos arquivos. Então tudo que eu colocar dentro desta unidade, o Deep Freeze não vai bloquear. Então aí você deve estar se perguntando, mas Victor, eu quero mudar todas as minhas bibliotecas para dentro do D, para não correr o risco de uma hora acabar salvando alguma coisa em imagens, em músicas, em downloads, no desktop. Ou seja, eu quero manter essas bibliotecas fora do Deep Freeze. Beleza, nós vamos lá, deixar o D2 ponto aberto aqui, ó. Vou deixar o D2 ponto aqui, vou abrir meu computador, abrir o C2 ponto, vamos na pasta Users ou Usuários, abrir a pasta com o seu nome correspondente ao usuário e vamos selecionar todos, deixa eu arrastar ele para cá também, vamos selecionar todas essas bibliotecas que estão aqui dentro, segurar com o botão direito do mouse e arrastar para o D2 ponto. Quando nós soltarmos, vai ter a opção aqui, mover para cá. Lembrando, pessoal, não é copiar aqui, não é criar atalhos aqui, é mover para cá, tá? Então ele vai pegar todas essas pastas e mover para cá. Por que a opção mover? Quando nós utilizamos a opção mover, ele automaticamente já altera o caminho de todas as bibliotecas. Pode ver, ó, que as bibliotecas já automaticamente foram para D2 pontos. Então toda a parte de documento, músicas, vídeos, desktop, downloads, todos esses caminhos já foram alterados lá para o D2 ponto, tá? Legal. Agora vamos à parte de instalação do Deep Freeze. Deixa eu dar um atualizar aqui. Eu já estou com o software aqui que eu baixei. Nós vamos executar ele. Dá um sim. O processo de instalação é bem simples. É basicamente avançar, aceitar a licença, avançar. Aqui você vai inserir a sua licença, caso você tenha. Ou se não, a gente vai fazer uma avaliação de teste aqui, tá? Então a gente seleciona a opção aqui, dá um Next. E essa é a parte importante, onde nós vamos falar para o Deep Freeze qual unidade será congelada. Aqui ele está falando que ele vai congelar a unidade C e a unidade D. Desculpa, mas eu não quero que ele congele a D. A D é onde ficam os meus arquivos. Meus arquivos eles não podem ser congelados. Beleza, vou deixar só o C2 ponto, vou avançar e instalar. Ao final da instalação, ele já vai automaticamente reiniciar o computador e o computador já vai voltar ativado e congelado, tá? Então vamos aguardar aqui o processo de reinicialização também. Esse é um programa assim, muito bacana, muito útil. Eu uso no meu notebook, né? Lógico, eu fiz a instalação, a formatação dele, instalei todos os programas que eu costumo usar e quando eu preciso instalar um programa novo, eu desativo ele, reinicio o computador, instalo o programa, ativo novamente e reinicio o computador. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu sei que a minha máquina vai ficar sempre lisinha, sempre redondinha, da forma que eu costumo usar. E eu não vou correr tantos riscos de ter alguma infecção ou algum problema de sistema operacional. Beleza, sistema iniciado. Ele vai aparecer uma mensagem aqui, vamos ver. Beleza, aqui pode dar eu vou dar um não só para poder explicar para vocês, tá? Vou dar um no. E ele vai ficar aqui, ó. A bandeja do sistema, ó, tem um íconezinho com o rostinho aqui do urso polar, né? Como que a gente vai abrir ele? Ó? Pode reparar que se a gente der 2 cliques, botão direito, nada responde nesse ícone. Então, para executar o Deep Freeze, nós temos que segurar o botão Shift, que é aquela setinha em cima da tecla Ctrl, e realizar 2 cliques no programa. Ele vai pedir a senha inicial é em branco, então a gente vai dar um OK aqui direto. Bom, vamos lá. Então aqui ele vai estar sempre ativado, então ele vai estar no boot congelado. Aqui ele vai descongelar e aqui, se eu não me engano, ele vai congelar novamente após 2 boots, tá? Então ele vai descongelar nessa reinicialização e congelar novamente depois de 2 boots. Mas aí vocês testam aí para ter certeza, que eu não tive tempo de testar porque eu não costumo usar essa opção. Aqui nós vamos colocar o código de licença
E aqui em cima em password, nós vamos colocar uma senha para o programa. Ou seja, quando a gente executar o programa aqui para abrir as configurações, ele vai solicitar a senha para poder acessar as configurações, ativar ou desativar ele. Beleza, então aqui eu vou manter ele ativado, só para mostrar para vocês como funciona. Então vamos supor que eu venho aqui e vou renomear o meu computador como teste. É que eu acho que eu não tenho nenhum programa aqui para instalar para vocês. Bom, renomeei meu computador como teste. Vou abrir o C2 ponto aqui, ó. Vou excluir esse arquivo. Vou criar uma pasta nova aqui como teste também. Vou mudar o meu papel de parede. Vou colocar esses hominhos aqui. Beleza. Então, ou seja, aí vamos supor que agora eu instalei algum programa, acessei algum site, desinstalei algum programa, ou seja, fiz várias cagadas no sistema aqui. E eu vou reiniciar o computador. Ah, tá. Só para mostrar a questão dos arquivos também, ó. Eu vou vir no desktop, vou criar uma pasta, teste. Aí aqui o que acontece? Na hora que eu reiniciar o computador, essa pasta teste não será excluída. Por quê? Porque eu coloquei o D2 ponto todas as minhas bibliotecas. Então, tanto o desktop como a parte de imagens, músicas, vídeos, documentos, downloads, serão descongelados. Eles não estão congelados. Então, tudo que eu salvar dentro dessa pasta ou alterar, não será modificado quando eu reiniciar. Ele vai fazer o quê? Quando eu reiniciar, ele vai voltar ao meu papel de parede normal, vai voltar o teste aqui com o meu computador, vai restaurar o arquivo que eu excluí e vai excluir a pasta teste. Ou seja, ele vai fazer voltar como o software tá, o sistema estava quando eu ativei ele. Então vou reiniciar aqui novamente. Tá acabando, pessoal. Mais um pouquinho aí. Podem ver que o vídeo é bem simples. A instalação do programa é bem simples também. Então isso daí é uma alternativa para vocês economizarem com o sistema operacional e deixarem de perder tempo formatando a máquina. Porque para aqueles que sabem formatar, ainda perde um dia lá e formata. Mas para aqueles que não sabem, poxa, às vezes tem que catar o notebook ou o computador, que é o computador de trabalho, que você depende para ganhar dinheiro, levar para uma assistência, ficar às vezes 2, 3 dias para arrumar um computador e ficar sem ele. Então isso daqui ele vai diminuir em muito os seus problemas, tá? Olha aí que bacana, reiniciei o computador. Ele manteve a minha pasta teste, ou seja, os meus arquivos vão ficar sempre intactos e atualizados. Voltou o meu papel de parede original. Voltou o nome aqui para computador. E vamos ver lá no C. Restaurou o arquivo e removeu a pasta teste. Ou seja, qualquer alteração que for realizada no sistema operacional, desde alterações de edição, ou de criação, ou de exclusão, ele automaticamente restaura após você reiniciar o computador. E quando você precisar instalar um programa que for ficar fixo no computador, nós temos que desativar o Deep Freeze, segurando o botão do Shift, 2 cliques, colocando a senha, OK, e seleciona aqui a terceira opção e dá um aplicar e reiniciar, que aí ele já vai voltar desativado e o íconezinho aqui vai ficar um vermelhinho nele, ou seja, para mostrar que ele está desativado, tá, pessoal? O processo de desinstalação do programa, ou seja, se você precisar desinstalar ele não aparece lá no gerenciador de programas, tá? Onde você consegue desinstalar alguns programas, ele fica oculto na máquina. Você tem que desativar o Deep Freeze e quando a máquina reiniciar com o Deep desativado, você executa novamente a instalação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Executa a instalação novamente, ele está ativado aqui. Ah não, ele já vai realizar o processo de desinstalação. E então você desativa o DIP e executa a instalação para poder fazer o processo de desinstalação, tá bom, pessoal? Bom, eu fiz o vídeo mais rápido que eu pude, desculpa se eu atropelei algumas informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aqui nos comentários do canal, mandem e-mails para mim, fiquem à vontade, não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar e curtam também nossa página lá no Facebook, porque eu estou com poucas curtidas lá, pessoal. Bom, é isso. Um grande abraço a todos. Espero que esse software ajude vocês. Um abraço e até a próxima.